Doutor Wilson, como é que o senhor, como ex-marido, como é que a família ainda sente o impacto, já superou? Como é que está essa situação sentimental? A gente ainda está muito abalada. Por quê? Porque a Patrícia é uma pessoa muito presente na vida, tanto das minhas filhas, quanto da minha, na vida familiar. Ela é uma pessoa muito presente na nossa vida. Né? E a forma como foi, né, foi uma forma muito agressiva. Né? E a gente ainda, todos, meu filho, minhas duas filhas, todos estamos abalados. Né? A gente ainda não conseguiu retomar a nossa rotina. Né? Ainda não houve a retomada da rotina. Não. Com relação ao tratamento que as autoridades deram ao caso, a família está satisfeita ou acha que ainda falta alguma coisa nas investigações? Não, eu acho que a Polícia Civil, ela, no primeiro momento, a família ficou muito preocupada com as investigações, até porque a gente não tinha uma linha de investigação, mas com o passar do tempo, a Delegacia de Homicídios veio se mostrando competente, veio apresentando resultados. Então, nós acreditamos que os resultados apresentados são muito satisfatórios, tanto que chegou-se até o mandante do crime, conseguiu-se a apreensão das armas utilizadas no crime e todos os eventuais executores devidamente identificados e hoje se encontram presos. Relembrando um pouquinho o caso, trata-se realmente de crime organizado. A princípio que a polícia apurou, né, que era o chefe dessa organização criminosa, o comandante na época, que está sendo, está preso atualmente, o coronel Cláudio, que era comandante do 7º Batalhão, e a Patrícia, na época, começou, através do Ministério Público e da Polícia Civil, eles começaram a investigar, e ela fazendo o trabalho que se espera no magistrado, foi atuando, decretando prisões, determinando investigações, ao ponto de que, em dado momento, eles já, numa medida, acredito eu, desesperadas, porém até infantil, porque eu não sei se eles acreditavam que se matassem a juíza do caso a separar, parece uma infantil primária, uma postura dessa, eles foram lá e executaram a Patrícia, uma covarde, porque era uma mulher de 1,60 m, que não oferecia o menor perigo, a não ser pela caneta. Eles vieram em dois, uma covardia tremenda, mais de 30 tiros voltados no carro dela. E o pior, na casa dela, no ambiente familiar, o filho dela praticamente quase que presenciou, meu filho, no caso, que é o enteado dela, quase que presenciou esse homicídio, da forma que foi. O senhor acha que se não tivesse ocorrido essa tragédia com a juíza, a sua família, outros magistrados poderiam ter sido vítimas, já que houve, com esse assassinato, uma grande reação e, consequentemente, uma retração nesse tipo de ação? Isto é, eu pergunto, ela poderia ter salvo vidas com a sua morte? Eu acredito que sim, eu acredito que a morte da Patrícia, ela serviu para os juízes perceberem como eles estão vulneráveis, como o Estado, como a magistratura está vulnerável. Você vê, o Estado virou as costas para um ente seu, no momento que mais precisou. Se a Patrícia tivesse tido o apoio necessário na época, o apoio que qualquer juiz criminal que investiga esse tipo de organização, ela hoje estaria com a gente. Ela não teria virado aí uma estatística, não teria virado um número. Que é o que a gente sempre, é o que ela sempre lutou. Ela tratava os inquéritos dela, era o juiz de uma vara de júri. E para ela era muito incômodo ver aqueles inquéritos virarem número, porque aquilo era um bando de números, só que eram vidas que foram tiradas por algum motivo. Isso a incomodava muito. E hoje eu acho que a morte da Patrícia serviu para os juízes se mobilizarem e verem a realidade do que está acontecendo. Eles estão vulneráveis, eles
mas estão desassistidos pelo próprio poder público do Estado. Eu, inclusive, depois da morte da Patrícia, eu conheci uma juíza, que ela é de Recife, doutora Fabiola, que ela vive hoje a mesma situação da Patrícia. Ela está sendo ameaçada por grupos de policiais, ela teve a escolta, ela teve que se utilizar do CNJ para obter uma escolta, né? E hoje ela está sem escolta porque o CNJ entendeu por retirar a escolta dela. Ela está lá vulnerável, sozinha, não tem o apoio da instituição dela, a não ser da ANB, que está dando apoio para ela, mas fora isso ela está completamente assistida. E por uma coisa que foi em função do trabalho dela. Ela exercendo a magistratura, ela hoje é vítima da própria magistratura. Entendeu? Ela não pode sair, ela não pode andar na rua, ela tem 2 carros blindados, a vida dela se transformou como a minha, como a das minhas filhas, como a da Patrícia. Porque hoje ela está completamente abandonada pelo Estado, pela magistratura. Entendeu? Essa seria inclusive a minha próxima pergunta, a minha próxima colocação. Como é que o senhor acha que as entidades de classe, dos quais se inclui a mais, deveriam agir nesse sentido? Eu acho o seguinte, a família teve, eu tenho que ser justo, a família teve um apoio presencial da ANB, agora da ANAMAS, a gente teve apoio. Só que eu acho que tem que haver uma organização maior. Eles têm que, de alguma forma, se unirem para poder cobrar, se mobilizarem para cobrar do poder público uma resposta. Quando um juiz está ameaçado, não basta você colocar 2 policiais por um determinado tempo, 4 policiais, e daqui a 2, 3 anos abandonar aquele juiz. Você vai lá, sumariamente retira, a partir de hoje não tem mais necessidade desses policiais. E o que nos assusta, mais ainda é o seguinte, quando você apura como são investigados essas informações que chegam até os juízes. Como é feita a investigação pelo setor de inteligência dos tribunais de justiça. Eu vou falar do Rio de Janeiro, que é um setor de inteligência que eu conheci, que a gente teve acesso ao inquérito, como foi realizada a investigação. Para saber, a Patrícia, eu vou te falar aqui, a Patrícia, eu posso falar porque eu participei disso, eu vivi isso. Né? A Patrícia tinha mais de 30 ofícios ao Tribunal de Justiça informando eventuais ameaças de morte contra ela. E vou te falar uma delas, a gente tem documentos que podem depois enviar para vocês, no caso. Uma delas vem lá, a pessoa responsável por fazer a investigação, ele relata como foi feita a investigação. Ele ligou para o suposto ameaçador, a pessoa que ameaçava. Olha só, aqui quem está falando é do setor de inteligência do Tribunal de Justiça, é o sargento, não sei das quantas. O senhor, por acaso, o senhor conhece a doutora Patrícia? O senhor ligou, o senhor está ameaçando a doutora Patrícia de morte, o senhor ligou, nós recebemos uma denúncia que o senhor estaria ameaçando. Aí o investigado simplesmente falou o seguinte, não está ameacei. E ele relata isso e põe isso no papel e assina e manda isso. E depois a gente toma conhecimento, depois que acontece essa tragédia, a gente toma conhecimento de como é feita essas investigações. Então isso nos preocupa. Porque é muito triste, a gente é muito triste você ver uma pessoa que se dá, que a Patrícia morreu para acreditar no que ela fazia. Ela morreu por um ideal. Ela acreditava no trabalho, ela sempre foi isso. Se no dia que ela não conseguisse desenvolver a função dela, ela sairia da magistratura. Entendeu? Agora o que a gente espera realmente é uma mobilização para cobrar do poder público responsável pela segurança. Só para finalizar, como a família recebe essa muito orgulho. Apesar da tristeza, não digo, mas é um reconhecimento ao trabalho da Patrícia. É um reconhecimento à Patrícia mãe, à Patrícia filha, à Patrícia esposa, à Patrícia amiga. E é um reconhecimento ao trabalho que foi feito nesse momento.